Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E hoje perguntamos aos Millennials e à Gen Z: se não tens um fundo de emergência, estás mesmo à espera de quê? Ter um fundo de emergência é o primeiro passo para que o stress financeiro não domine a tua vida e assenta em 3 pilares incontornáveis. Primeiro, pôr de parte 4 a 6 salários. Segundo, usar o dinheiro apenas em caso de emergência. Terceiro, guardá-lo num produto financeiro de baixo risco e que permita a sua mobilização em qualquer altura, como é o caso de um depósito a prazo. A cereja em cima do bolo, que dê um rendimento igual ou acima da inflação. Mas guardar meio ano de salário parece difícil. Mas não ter um fundo de emergência pode transformar um imprevisto numa catástrofe financeira, como ter de pedir um crédito pessoal, por exemplo, na pior altura possível. Ou seja, quando já estamos aflitos de dinheiro. O ideal é ter um montante para, ou mesmo para ficar desempregado, por exemplo, pode acontecer. O ideal ali no fundo de emergência é ter um montante que seja suficiente para nos mantermos durante 6 meses. O problema da conta à ordem aqui são 2. É a tentação rápida de ir gastar para outras coisas, não é? Porque ele está ali disponível. E o segundo problema? O segundo problema... Vais dizer que não rende. Não rende nada. As contas à ordem rendem 0. O rendimento não é o principal, diria, critério na escolha dos produtos para o fundo de emergência. Porque o critério principal é a liquidez. Felizmente para o António Ribeiro, analista da DEC Proteste Invest, que está hoje connosco. Olá, António. Há sempre solução, certo? Sim, olá, Filipe. Sim, aliás, o fundo de emergência é o pilar das finanças pessoais. Aliás, até podemos dizer que deveria ser o episódio número 1 desta série do podcast. Mas vamos sempre a tempo. Sim. De facto, o fundo de emergência é a nossa base. Nós não devemos começar a investir sem termos um fundo de emergência. Ou seja, é aquele, por isso é que ele se chama de emergência, é aquele pilar para, ou aquele bote de salvação, no caso de acontecer um imprevisto, temos ali aquela reserva para qualquer eventualidade, para qualquer necessidade que possa surgir e que não estava prevista. Então, de um ponto de vista prático, imagina, eu comecei a trabalhar há pouco tempo, tenho um salário ainda relativamente modesto, como é que eu constituo esse fundo de emergência? É simples. Portanto, o que nós recomendamos... Ótimo, é simples. O que nós recomendamos é entre 4 a 6 salários. Não é um número fixo porque depende das despesas de cada pessoa. Depende do seu modo de vida, depende de se tem muitos encargos, depende se o rendimento é muito elevado, por exemplo, e tem poucas despesas, se calhar precisa de um montante mais baixo. Agora, se já tiver um rendimento e um salário muito próximo das despesas, aí vai ter que ser um valor mais elevado. Portanto, varia um bocadinho de pessoa para pessoa, do seu contexto, mas é sempre começar por esse montante, que é entre 4 a 6 salários. E, portanto, também, independentemente de quanto eu ganho, não é? Ganho eu 500 mil ou 5 mil, os 4 a 6 salários são sempre ajustados, não é? À minha realidade pessoal, não é? Ao meu salário, Exatamente. neste caso. Salário e às despesas, como tinha referido, sim. Depois, a partir daí, é necessário escolher os melhores produtos para esse fundo de emergência. E aqui é que não é os produtos mais rentáveis do mercado. Porquê? Porque nós queremos, o fundo de emergência tem que ser produtos que tenham elevada liquidez, que é para estarem à mão. E elevada liquidez significa que eu os posso... que facilmente são convertidos em dinheiro. Sei que os posso levantar a qualquer hora. Sim, não é? Portanto tem que ser, neste momento nós recomendamos 2 produtos, que são depósitos a prazo e certificados de aforro para o fundo de emergência. Nos depósitos é muito mais fácil. Hoje em dia, com o home banking, nós conseguimos no próprio dia converter imediatamente e passar o depósito a prazo para a conta à ordem e logo a seguir levantar o dinheiro. Isto partindo, claro, também que é um depósito a prazo que de facto é mobilizável, não é? Porque há casos em que não Sim, é, não é? Sim, há várias nuances aqui. É que há produtos que nós não recomendamos de todo para a constituição do fundo de emergência. E, por exemplo, nem todos os depósitos servem. Depósitos que não são mobilizáveis não servem para este fim. Imagina que era constituir um depósito a 1 ano, mas ele não é mobilizável durante aquele ano. Nós precisamos do dinheiro a qualquer momento e não é possível de mexer no dinheiro. Outro produto sobre a forma de depósito são, por exemplo, contas em moeda estrangeira. Eles até podem ser mobilizáveis a qualquer altura, mas eles garantem. Imagina que eu faço um depósito com 2.000 dólares. O Banco de Portugal garante, e o banco garante que eu vou receber os 2.000 dólares no final.
só que a cotação já pode ser diferente. Eu posso perder dinheiro se resgatar a meio do prazo. Portanto, ali há o risco cambial. Portanto, nem todos os depósitos servem para o fundo de emergência. Aqui a regra é keep it simple, que é usar produtos mais simples possíveis, que são depósitos daqueles que não têm estas condicionantes, que têm elevada liquidez, que têm uma taxa de juros, que não há risco nestes produtos e, portanto, restam os depósitos a prazo normais e os certificados da Forro. E neste caso, tendo em conta a questão do prazo, mas também da taxa de juros associada e que muda consoante os prazos, tu dirias que do ponto de vista dos depósitos faz sentido eu ter um a 3, um a 6, um a 12? Devo apostar tudo nos 3 porque de facto se houver um problema a possibilidade de eu perder os juros, não é, a 3 é menor do que se eu tiver um a 6? Achas que há aqui alguma fórmula mágica que possamos seguir? Não, esse aspecto é muito interessante, porque quanto menor for o prazo, maior é a probabilidade de se acontecer um imprevisto, nós podemos resgatar o dinheiro e não perder juros nenhuns. Agora, se eu fizer um depósito a 1 ano, em que se resgatar a meio do prazo ou noutra altura qualquer, vou perder os juros, não é tão interessante. Mesmo que possa ser mobilizado, não é tão interessante. Portanto, mas os juros a 12 meses normalmente são melhores que os juros a 3, ou não? Depende do contexto, da altura. Não é assim tão linear. Sim, não é sempre. Aliás, por exemplo, há depósitos a 3 meses ou a 1 mês, que são daquelas contas promocionais para novos montantes ou novos clientes que até oferecem taxas de juro muito superiores a um depósito a 12 meses. Portanto, aí é sempre preciso ver o mercado. Mas sim, pode-se fazer essa até distribuição e diversificação. Em vez de ter só um depósito para o fundo de emergência, ter 2 ou 3 depósitos, uns com prazos mais curtos e outro com um prazo maior. E ainda há outra possibilidade, pelo menos em alguns depósitos é possível mobilizar só uma parte do dinheiro, não é? Imagina que tenho 10.000 euros num depósito, mas só vou precisar de 5.000. Posso me levantar 5.000 e deixar lá os outros 5.000 na mesma, certo? Sim, e há depósitos até que podemos levantar uma parte e não se perdem juros. Ou, por exemplo, só se perdem 50% dos juros. Portanto, é preciso, essas características, portanto, os depósitos não são todos iguais. Essas características estão na ficha de informação normalizada que todos os depósitos têm. Portanto, uma recomendação é que a pessoa veja sempre e leia atentamente as características do depósito. O ideal seria mesmo escolher um desses, em que se resgatar a meio do prazo eu não perco todos os juros, mas ainda assim consigo recuperar alguns. Com qualquer coisa. E dizias tu que, portanto, além dos depósitos, certificados da Forro, não era? Sim, certificados da Forro também é um produto, é um produto de dívida pública que tem elevada liquidez, só não podemos mexer nos primeiros 3 meses, portanto a partir daí podemos resgatar em qualquer altura. É um produto também bastante simples, em pouco tempo vamos aos correios e fazemos o resgate, ou até se pode pedir, de qualquer forma, não sei se ele vai diretamente para a conta, penso que sim, portanto, quando pedimos o resgate online. Portanto, é um processo também bastante simples e em poucos dias, se não deve ser um dia ou 2, o dinheiro é convertido. Por vezes há necessidades que surgem assim imprevistos muito no imediato e precisamos rapidamente do dinheiro. Claro que os depósitos é mais fácil até do que os certificados da Forro, porque podemos utilizar o home banking do banco. Sim, e o dinheiro fica disponível no momento, fica logo, não é? Disponível, sim. António, há bocado falávamos sobre a questão dos salários, dos 4 a 6 salários. Eu queria voltar a essa questão para te fazer uma pergunta. Então imagina que sou um trabalhador independente e, portanto, os meus salários ou os meus vencimentos, digamos assim, não são estáveis. Não é? Num mês ganho 500, no outro ganho 1.000, enfim. Como é que eu faço as contas nestes casos? Sim, aí não é tão fácil, sim. Mas aí podemos ter como referência as despesas, os encargos daquela pessoa por mês, normalmente, e fazer a soma desses encargos e ver, ou seja, qual é que seria o montante suficiente para se manter, pagar essas despesas todas durante 6 meses. Ou seja, na prática, independentemente do que eu ganho, imagina, se eu gasto 1.000, não é, por mês nessas despesas, deveria ter 6.000 de parte. 6.000, sim. O ideal é ter um montante para, ou mesmo para ficar desempregado, por exemplo, pode acontecer. O ideal ali no fundo de emergência é ter um montante que seja suficiente para nos mantermos durante 6 meses. E isso toca já na pergunta que te ia fazer a seguir, que é, então, e o que é que tu consideras que é de facto uma emergência? É muito simples, que é uma emergência, é uma despesa com a qual não estamos a contar, não sabemos que vai acontecer. Por exemplo, uma viagem
daqui a um ano. Nós, se sabemos e que queremos fazer, vai ser desmancha-prazeres, já percebi. Não é um fundo de emergência. Por exemplo, comprar um computador. O nosso computador está a ficar velho, vamos comprar um. Isso é um objetivo, nós podemos definir isso como um objetivo de poupança, não é uma emergência, se podemos planificar. Uma emergência é, por exemplo, há uma avaria no carro, ou um eletrodoméstico em casa que variou e tem que ser substituído rapidamente. Ou um problema de saúde que surgiu de forma inesperada. Isso são emergências. Tal como o caso do desemprego que como o caso do desemprego, que não estava previsto, e daí a necessidade de ter esse dinheiro para nos conseguirmos manter e pagar as contas durante 6 meses. Para pagar essas contas e voltando aos produtos. Então, e se eu tiver esses 6.000 euros, que estávamos há pouco a falar, paradinhos, sossegadinhos na minha conta à ordem, não é uma opção para ti? Eu prometo que não lhes toco. Ficam lá quietinhos. Pode ser. O problema da conta, depende de cada pessoa. O problema da conta à ordem aqui são dois. É a tentação rápida de ir gastar para outras coisas, não é? Porque ele está ali disponível, utilizamos o cartão para qualquer coisa, para qualquer compra. Que falta de fé na humanidade, António. E de repente gasta-se o fundo de emergência. E o segundo problema? O segundo problema... Vais dizer que não rende. Não rende nada. As contas à ordem rendem zero. Portanto, ter o dinheiro ali parado à mão à tentação e depois não render nada não é claramente a melhor opção. Ainda assim, por menos que se ganhe, não é? Num depósito a prazo ou num certificado de forro, é melhor qualquer coisa do que nada, sim. Não é? E então, como é que eu devo escolher o depósito a prazo ou olhar para o certificado de forro? Aqui neste podcast, muitas vezes, vocês insistem muito na questão da inflação, tu em particular. Podes dizer-nos, então, como é que eu devo escolher o depósito, como é que eu devo escolher o certificado e quanto é que está a inflação, sendo que estamos em momentos de instabilidade. Sim. E o tema voltou por cima da mesa, não é? O rendimento não é o principal, diria, critério na escolha dos produtos para o fundo de emergência. Porquê? Porque nós queremos, que o critério principal é a liquidez. É termos um produto que facilmente convertimos em dinheiro, rapidamente. Portanto, e daí não ser o rendimento o principal, porque, por exemplo, há depósitos que rendem a um ano, que não são mobilizáveis e rendem mais do que um que é mobilizável. Portanto, aqui o rendimento, mas é importante na mesma. Portanto, se vamos ter aquele dinheiro ali parado no banco, vamos tentar pelo menos minimizar o efeito da inflação e, se possível, superar, mas é difícil. Neste momento a inflação a previsão para este ano do Banco de Portugal é 2,8%. E que devem-se contar pelos dedos de uma mão. Não existem. Nem pelos dedos de uma mão. Os depósitos que lá chegam, não era? Sim, não existem neste momento depósitos com taxa de juro líquida, porque devemos comparar com a taxa de juro líquida. Não existem neste momento nenhum depósito que supere a inflação. Portanto, aqui a regra é procurar o depósito que encaixa... Que é menos pior? Que é menos mau, sim, nesta questão, porque o objetivo é minimizar o efeito negativo da inflação. E então agora uma provocação, e porque estão na moda. Há algum ETF que possamos dizer seguro para este fundo de emergência, António? Há vários produtos que... por muito rentáveis que seja, como acabei de dizer há pouco, a rentabilidade não é o critério principal, mas produtos que não tenham capital garantido não são produtos indicados para constituir o fundo de emergência. ETFs, fundos de investimento, ações, esses produtos, criptomoedas muito menos. Todos esses produtos não são indicados para constituir o fundo de emergência, porque têm risco, têm elevada volatilidade, a sua cotação, o seu valor varia muito. Portanto, surge uma emergência, precisamos de resgatar o dinheiro e pode estar num momento de baixa e não temos lá o dinheiro suficiente para aquilo, não é? E depois não podemos esperar. Depois o que é que acontece? Vamos ter que recorrer a outra opção, que é o crédito, e isso é de todo indesejável. Exato, aliás, eu ia-te perguntar, imagina, tem uma destas situações inesperadas, uso o fundo de emergência e de repente estou sem fundo de emergência. Sim. É começar tudo de novo? Sim, essa é uma regra, que é quando se utiliza o fundo de emergência, depois a seguir, quando for possível, reforçar e voltar a constituir o fundo de emergência.
Aos poucos. Aos poucos, sim, porque não se tem ali logo 5 salários de cada vez para colocar. Mas também há um erro muito comum que devo referir, que é muita gente coloca as suas poupanças todas em depósitos a prazo com elevada liquidez, ou seja, é um fundo de emergência gigantesco. São pessoas que não conseguem lidar com os nervos e, portanto, precisam de saber que a qualquer momento têm tudo à sua disposição. Pois, mas aí é aquela questão da inflação. Depois, as suas poupanças, no longo prazo, vão sempre perder valor, todas. Portanto, é ter no fundo de emergência este montante que nós dizemos, até 5, 6 salários, e depois o resto das suas poupanças colocar noutros produtos potencialmente mais rentáveis. Estava agora a lembrar-me que, imagina, para quem está a começar e em breve, no caso dos trabalhadores, por conta de outra, e muitos, por exemplo, recebem o subsídio de férias, não é? Em junho, julho, depende. O subsídio de férias, por exemplo, achas que seria uma boa estratégia alocar logo todo o subsídio de férias, por exemplo, e não ir de férias, para começar a constituir o fundo de emergência? Se a pessoa não tiver nada no fundo de emergência, sim, deve começar por aí. Deve começar pelo fundo de emergência, porque isso é a base das finanças, é a base para depois começar a investir, para evitar endividar-se. Portanto, deve começar por aí. Se já tiver alguma coisa no fundo de emergência, pode ir repartindo. Colocam uma parte no fundo de emergência para ir reforçando até atingir o tal valor e depois o resto pode aplicar, ir de férias com o que sobrar. É uma questão de ir gerindo. De ir gerindo. E dirias que o valor, e falámos há pouco do valor do fundo de emergência, que seriam 4 a 6 salários. Há algum momento em que acho que, imagina, uma pessoa que já é mais velha, que não está a começar, deve aumentar o seu fundo de emergência? Há aqui o fator de idade de alguma forma a pesar nisto, ou para ti não? É uma regra absolutamente linear? Sim, tem a ver com os encargos da pessoa. Ao longo da vida nós não temos sempre os mesmos encargos. Por exemplo, no começo, quando se começa a trabalhar e as pessoas ainda estão em casa dos pais, se calhar não há assim tantos encargos. O fundo de emergência pode ser um bocadinho mais baixo. E também os pais podem ser um belo fundo de emergência, não é? Sim, mas também é a altura, se calhar, ideal para constituir esse fundo de emergência, porque depois quando começam a surgir as despesas, já vai ser mais difícil, não é? De colocar dinheiro ali. E se calhar é melhor depois começar a fazer investimentos. Portanto, ao longo da vida as coisas mudam, as nossas despesas, as necessidades financeiras também. Por exemplo, depois quando se chega à reforma têm-se outras necessidades, com a saúde, e aí é necessário ter sempre um fundo de emergência, lá está, porque pode surgir um imprevisto a nível de saúde, uma doença, e é importante ter esse montante. Como é que eu posso evitar ter de mexer no fundo de emergência? Sim, isso é muito importante, porque há pouco quando referiste a conta à ordem, ficar na conta à ordem, há muitos riscos e a tentação é tirar o dinheiro. Portanto, a regra é colocar se for, por exemplo, um depósito a prazo, colocar à parte. Ou num outro banco, ou mesmo dentro do mesmo banco, às vezes já há formas de criar subcontas. Longe da vista, longe da tentação? Sim, sim. Não tê-lo em casa, porque se estiver em casa... No porquinho milheiro. Sim, ou num frasquinho lá na cozinha, facilmente vai buscar o dinheiro quando surge alguma despesa e, portanto, tê-lo sempre um bocadinho à parte da gestão corrente das finanças. E se, no caso, dizias da reforma, porque agora voltando atrás, porque falaste de uma questão importante, que é ter um fundo de emergência também na reforma. Mas a poupança para a reforma e o fundo de emergência para a reforma não devem ser de todo confundidos. Não. Aliás, já há duas poupanças que são essenciais e distintas. Uma de curto prazo, que é o fundo de emergência, não é? E não falamos aqui há pouco, mas, por exemplo, os depósitos não devem ter um prazo superior a 1 ano. Devem ser um prazo sempre mais abaixo. Curtos. Sim. E essa poupança de curto prazo para o fundo de emergência, e a outra essencial é a poupança para a reforma. E essa é mesmo para não mexer. Por exemplo, acontece muitas vezes quando não se tem um fundo de emergência e se precisa de repente de resgatar dinheiro, mas têm-se outros produtos financeiros, qual é a tentação? É ir resgatar ou fundos de investimento, PPRs, que também acontece. Por exemplo, agora na pandemia até foram criadas situações excepcionais para levantar o dinheiro e depois nós vamos estar
a inviabilizar e a destruir a poupança de longo prazo. Isso sim, estamos a criar ali algum conforto financeiro imediato, mas a comprometer o futuro, não é? Precisamente porque não tínhamos o tal fundo de emergência para o curto prazo. Portanto, são duas poupanças distintas e devemos ter as duas. Uma para um montante mais baixo e a partir do momento em que temos aquela, então começar a investir a longo prazo. Começamos a pôr as moedinhas no porquinho de lado. E o cartão de crédito? É uma boa opção para uma destas situações de emergência, dirias? Normalmente é mais corrente quando não existe fundo de emergência, mas devemos evitar ao máximo utilizar o cartão de crédito, porque as taxas de juros são elevadíssimas, até quase 20%, não é? Em muitos casos. Portanto, acabamos por pagar o dinheiro mais vezes e, portanto, a ideia é evitar isso. E há muita gente, aliás, nós sabemos dos números do sobreendividamento, há muita gente que depois o crédito e o cartão de crédito funciona como uma bola de neve. Começa um crédito aqui, depois a seguir no mês seguinte também já não temos, compramos outra coisa, usamos o cartão e quando damos conta, no final de um ano ou dois, já é um montante elevadíssimo. Exato, há sempre o risco, não é? Depois de contratar, na prática isso sabe dizer, um crédito para pagar o outro crédito. Para pagar outro crédito, sim. Uma das recomendações, António, do Banco de Portugal e julgo que também do BCE é ter dinheiro em casa. Sim. És favorável? Sim, até parece contraditório com isto do fundo de emergência, ou pelo menos ter o fundo de emergência em casa. E sobretudo com o longe da vista, longe do coração, ou longe da tentação, como dizíamos. Sim. Mas eles referem-se a uma quantia muito pequena. Refere-se a entre 70 a 100 euros por pessoa. O objetivo deste quase uma espécie de pocket money, como se chama dizer em inglês. Sim, o objetivo deste eu chamo-lhe fundo de catástrofe, que é, portanto, há o fundo de emergência e eu chamo-lhe fundo de catástrofe, que é... Tu és um homem super prevenido. Não, o frasquinho da reforma, é o frasquinho do fundo de emergência, o fundo da catástrofe. Tal e qual como temos um kit de emergência, não é? Com água, com enlatados, para o caso de uma catástrofe, o que o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal aqui alertam é precisamente para isto. Imagina que há outro apagão e que não dura um dia, mas dura 2 ou 3. Ou os bancos... E não temos acesso às caixas multibanco, por exemplo. Não podemos levantar dinheiro e ficamos sem recursos. Não há meios digitais. Exato. Portanto, a ideia, e este dinheiro 70 a 100 euros é uma referência, é uma média, mas também aqui varia em função das necessidades de cada pessoa e da sua família. O objetivo é ter dinheiro para... bens essenciais, ou seja, alimentação, combustível e eventualmente medicação, durante uma semana. É ter dinheiro para isso, para aquela família ou por cada pessoa. Portanto, aí cada pessoa deverá calcular o valor que é essencial para si. Portanto, é ver isto na ótica de como se fosse um kit de emergência, um complemento ao kit de emergência. Exato. Muito bem. A altura agora para evocar a Santíssima Trindade, a arte para investir, António, que tu bem conheces, e pergunto então, quais são os 3 mandamentos para manter o fundo de emergência sossegadinho e resistir à tentação de ir até às Maurícias com ele? As Maurícias é um belo destino, mas não é para utilizar o fundo de emergência. Vou alguém saber que aprovas pelo menos uma parte. Não, as 3 regras, acho que já falámos, é colocar aqui aquele dinheiro de reserva, é a primeira coisa. Aliás, qualquer pessoa que comece a pensar nas suas finanças pessoais, a pôr ordem no dinheiro, é começar pelo fundo de emergência, é a primeira regra. Depois, procurar um depósito com elevada liquidez e depois, cada vez que retirar o dinheiro, ir repondo à medida do possível. Voltando um pouco atrás, porque agora estava a pensar numa questão que é importante, que depois é a gestão das expectativas das pessoas. Imagina que eu por mês até só consigo tirar 5 ou 10%, só consigo pôr 5 ou 10% de parte do valor que consigo ganhar todos os meses. O tempo que eu vou demorar até conseguir chegar a esses 6 salários vai-me parecer uma eternidade. Sim, por isso é que se calhar no primeiro ano é preferível prescindir ali de umas férias mais caras e utilizar ou o subsídio de Natal ou o subsídio de férias para começar a constituir o fundo de emergência. Para ganhar ali algum ânimo. Sim, é só o primeiro ano ou o segundo, depois aos poucos já não é o subsídio todo, mas é só uma parte, até ir contribuindo e criando o fundo de emergência. Pronto, no caso, se pensarmos num salário de 1.000 euros, seriam 5.000. Pode levar, se calhar, um ano ou 2, ou 3, não é? Muito bem.
Obrigada, António. Tentarei seguir esses conselhos de forma religiosa e não ir para os Maurícias. E agora, neste podcast, tempo para ouvir as dores de investidor escaldado, meter água tem medo. E pergunta, António, já alguma vez usaste o fundo de emergência sem deveres? Já houve um período em que não tive fundo de emergência. Ui, pior. Sim, porque estava naquela fase em que, ok, vou investir tudo em fundos de investimento, tinha a minha carteira de fundos e achei que não precisava nada do fundo de emergência porque não tinha despesas na altura. E depois correu mal, porque tinha, de repente foi um eletrodoméstico em casa que avariou e lá teve que ser, nem é o cartão, é aquelas... Acaba por ser o cartão, é o cartão da empresa onde compro o eletrodoméstico. Tinha evitado isso se tivesse o fundo de emergência, mas rapidamente corrigi isso também. E não voltaste a pecar? Não, hoje em dia já tenho uma parte, não sei se, acho que não corresponde aos 5, 6 salários, mas lá está, depende das despesas de cada pessoa, mas acho que tenho o suficiente no fundo de emergência. E... à medida que tu vais falando, vou-me lembrando de algumas coisas. Faz sentido, no caso das crianças, porque é também uma área que tu cobres bastante, as poupanças para as crianças, quando ensinamos as crianças a poupar, na prática é quase como se estivéssemos a criar um fundo de emergência, não é? Sim. Embora elas não tenham salários nem despesas. Sim, mas é verdade. É um bocadinho sim. essa ideia, não é? Sim. Sim, aliás, isso pode ser utilizado, esse argumento, até para educar para a poupança. Embora, na questão da poupança para as crianças, e sobretudo quando são os pais a fazer, não é? São eles que escolhem os produtos, aí já não devem escolher os tais produtos do fundo de emergência, porque esses produtos rendem muito pouco. E a poupança das crianças é uma poupança que pode ser a longo prazo, pode ser a 10, 15, 20 anos. Portanto, aí se calhar é melhor escolher outros produtos mais rentáveis, mesmo como fundos de ações, até PPRs, pode servir perfeitamente para a poupança para as crianças. E eu até estava a pensar também na questão do porquinho, não é? De criar aquele hábito, não é? De pôr a moeda no porquinho. Isso cria disciplina e o hábito da poupança, mas depois falta a parte da rentabilidade. Pois, não é? sim, aí absolutamente zero. Se estivermos anos a colocar o dinheiro num porquinho, ele não vai crescer. Pelo contrário, porque há o efeito da inflação. O tal poder, e depois o poder de compra da criança. E depois não se multiplica. Mas é importante para eles normalmente verem o peso do milheiro, porque está lá dinheiro e numa conta bancária eles não conseguem ver. E naturalmente. Obrigada, António. Esperemos que esta mensagem sobre a importância do fundo de emergência tenha de facto passado para todos. Constituir um fundo de emergência pode levar o seu tempo, além de obrigar, como tu bem dizias, a um espírito de abnegação que nem todos teremos, certamente, mas permite-nos dormir de forma mais descansada durante a noite. Deste lado, terminamos. O podcast volta em breve. Já sabe, pode seguir os conselhos do António e de todos os outros analistas financeiros no site do Costume. E até ao próximo episódio, já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos e se calhar não vá às Maurícias.